Mais uma aula de métodos de exame e análise. Hoje vamos falar sobre a radiografia. Para vos dar um contexto em relação aos fenómenos invisíveis da penetração das radiações numa camada pictórica, como temos estado aqui a ver nos últimos vídeos, estamos agora a falar da energia que está aqui do lado direito na cor laranja. Portanto, vai atravessar tudo. Se já vimos a que fica somente pela superfície, que é a radiação ultravioleta, da fotografia da fluorescência provocada pela radiação ultravioleta, temos a visível que atravessa essa e nos vai dar a cor dos pigmentos. É por isso, por exemplo, nós conseguimos ver uma pintura e não ficamos só pelo verniz, vai atravessar a parte do verniz. Temos o infravermelho que nos vai permitir ver até ao desenho subjacente. Por fim, a que vamos ver hoje, que é a penúltima técnica que vamos falar aqui, é a radiação X que atravessa tudo. Assim como nós vamos ao hospital tirar um raio-x, por exemplo, torácico, como é que acontece? Qual é o esquema? A fonte está à frente e a placa fica atrás e há um registro, porque a energia tem que atravessar esse objeto. E esse esquema está no manual. Radiografia, então, é a radiação que se situa entre os 0,1 e os 100 nanómetros, portanto ainda é mais curta das que temos visto, a longitude de onda ainda é mais curta, tem mais energia. Esta radiação atravessa corpos opacos em função do peso atómico dos elementos que a constituem, ou seja, quando olhamos para a tabela periódica, cortar a parte de trás, por favor. Quando observamos uma tabela periódica, por exemplo, em relação ao seu peso atómico, estes vão ser mais leves, estes primeiros, e portanto não vão deixar atravessar mais energia, portanto a placa vai ficar mais escura, a imagem vai ficar mais escura, mas quando andamos aqui, por exemplo, para o chumbo, para o mercúrio, para o ouro, portanto vamos aqui para a zona, para a prata, para os metais pesados, por exemplo, é um exemplo, o chumbo, mercúrio, ouro, é muito por aqui que vemos nos espectros de fluorescência que já estão inseridos no módulo 3, vai absorver mais energia devido ao seu peso atómico. Portanto, a imagem vai ficar mais clara. É aí que eu quero chegar. Esta técnica baseia-se na utilização de um tubo de raio-x na parte posterior da obra e colocam-se filmes radiográficos na outra parte. Porquê? Porque temos que fazer com que a energia atravesse o objeto para registrar do outro lado. Hoje em dia, para além das películas antigas de registro desta radiação, já há meios digitais que são placas que depois vão a um scanner, como é o caso dos laboratórios com quem tenho trabalhado, já é digital, portanto são reutilizáveis, são chapas reutilizáveis. Os raios-x não absorvidos atravessam os materiais e vão sensibilizar a película ficando negra, portanto atravessam tudo, não param, vão até ao fim. Já os raios absorvidos pelo material, como vão ficando absorvidos, por exemplo, por mim, vão chegar menos, portanto vai ficar mais clara a imagem, é assim que a diferenciamos a preto e branco. O resultado é uma imagem contrastada em relação aos elementos presentes no objeto em estudo. Esta técnica oferece informação a nível do suporte, da estrutura, do comportamento, da natureza, do estado, portanto é um tipo de digitalização. Também permite tomar conhecimento do estado das camadas pictóricas e da sua elaboração, permite estudos da autenticação, isto é muito importante. Muitos peritos também, por vezes, utilizam para obras muito do século XV, XVI, XVII, a radiografia e muita escultura também para perceber a estrutura interna. Esta penso que seja a mais utilizada em termos de conservação e restauro, perceber a estrutura interna, seja a radiografia em termos de imagem, é mais utilizada. É um tipo de digitalização que não é somente superficial, mas é estrutural. Vamos ver um vídeo.
Estamos a analisar a estrutura interna, através do raio-x. Uma das minhas problemáticas apresentadas era a estrutura metálica interna de várias esculturas, por exemplo, esta que foi oferecida de Itália, de Florença, que nós estamos a examinar, está a colocação da placa na outra parte da obra, tudo raio-x. Pode ser posição. Neste caso são mais baixos. E ali do lado esquerdo estão a ver o equipamento de digitalização. Quando nós colocamos no equipamento de digitalização, vamos obter então a informação, como é este caso, desta escultura, em que podemos ver a estrutura e podemos fazer várias vistas e depois analisar. Isto foi um vídeo realizado pela aluna, na altura, uma aluna do laboratório de restauro, que espero que é a Cristiana Mota, que foi quem realizou este vídeo. Portanto, vamos ver se tem autorização para mostrar este vídeo, esta pequena parte, tendo em conta que parece uma parte do acervo da faculdade, tem que se pedir autorização. Portanto, por exemplo, em pintura, isto já está público, portanto não há problema nenhum em mostrar. Temos, por exemplo, na visível do lado esquerdo, aparece a pintura com já alguns, quer dizer, só com infravermelho que nós percebemos que havia aqui outra obra, e depois do lado direito aparece somente a obra do modelo. Porquê? Porque utilizou elementos mais pesados, como por exemplo o chumbo. Utilizou se calhar um branco de chumbo e aqui se calhar utilizou um branco de zinco. Estou a dar um exemplo, não sei. Portanto, utilizou elementos da tabela periódica mais pesados para realizar a pintura da direita, do homem com a perna sobre o cubo, sobre o apoio, e se calhar a figura de costas 2/3 utilizou elementos mais leves nos pigmentos e, portanto, não aparece na radiografia. Depois temos aqui um caso em que foram identificados vários desenhos subjacentes, portanto, a pintura visível é da esquerda, e depois começámos a fazer o levantamento digital destas figuras, conseguimos identificar outras várias. Tivemos que rodar a pintura a 180 graus na vertical para conseguirmos identificar um modelo que tinha a perna sobre o cubo e que segurava o pé, e outro ainda com uma vara com o braço para trás das costas. Por exemplo, isto é um caso em que o verniz, pode ser um verniz de chumbo que foi aplicado sobre esta pintura, não deixa ver de todo a obra que temos aqui. Portanto, do lado esquerdo temos a pintura com o visível, do lado direito temos a radiografia. É possível que isto seja um verniz de chumbo aplicado e não nos permite ver absolutamente nada do que está por baixo. Alguns exemplos agora, por exemplo, do MoMA Francis Bacon, em que também conseguimos ver a distribuição da matéria dos elementos que não conseguimos ver no visível. Aqui uma pintura, quando rodamos aqui as flores do Van Gogh para a direita, havia por baixo uma pintura subjacente de dois homens, provavelmente a fazer boxe, acho que é assim. Temos outro exemplo ainda de distribuição da matéria, como se pode observar, de elementos mais pesados para determinadas partes do rosto, ou indicativos de uma possível pintura subjacente, ou não era assim que queria inicialmente. Esta pintura, pode-se ver aqui uma feição através da radiografia, portanto era um retrato de alguém, aqui com as mãos, está sentado, e portanto foi reutilizada a tela, virou-se 90 graus, reutilizou-se então para o que temos hoje. Este é o caso então da radiografia da coleção de escultura, que mostrei no vídeo. Este é outro exemplo que também está já no doutoramento da professora Marta Frade, a estrutura em cruz deste elemento, deste relevo funerário, tem um nome próprio, que eu não me lembro. E agora, por exemplo, esta escultura asiática, como é que foram fixadas as orelhas, ou, por exemplo, os elementos de como é que foram feitas estas estruturas dos dedos, que se pode ver aqui muito bem. Isso todos os links vou deixar no PowerPoint, sempre aqui na figura. Este tipo de radiografia permite-nos fazer esta digitalização de identificação de elementos, de patologias, permite fazer muita coisa a radiografia. Por exemplo, em parte, quem se interessa mais para a arqueologia, há uns budas que foram encontrados dos monges
monges budistas em que foi encontrado o corpo do Buda lá dentro através da radiografia. Portanto, este monge foi mumificado dentro de uma própria escultura que o representa. O que é importante reter sobre a radiografia? Que é uma técnica que vocês rapidamente compreendem por uma questão de proximidade à parte hospitalar que já existe e que temos conhecimento comum em termos de sociedade. Agora aplicamos às obras de arte. Radiografia consiste na utilização completa de raio-x que atravessa por completo o objeto para o estudo da estrutura, do estado de conservação das camadas pictóricas e estruturais, mas também pode dar autentificação, pode dar muitos outros estudos de história da arte. Eu só vos quero mostrar uma vertente do raio-x antes de acabar o vídeo, que é a parte da tomografia, que é a 360, é uma espécie de digitalização que agora está na moda fazer de todos os meios, convém é que tenham um objetivo. Neste caso, o objetivo pode também ser a parte estrutural. Vou-vos mostrar o último vídeo que encontrei muito bom sobre isto. Portanto, este é o vídeo que eu vos queria mostrar, que é uma tomografia 360 de uma escultura a girar, que nos dá muitos elementos, por exemplo, de fissuração. Estão a ver aqui, por exemplo, a escultura é muito interessante fazer várias vertentes do raio-x e depois colá-lo, como faz sem fotogrametria, depois reajustar consoante a obra. Hoje em dia já se pode fazer fotogrametria com o telemóvel, mas depois a software vocês podem substituir por raio-x, fica muito interessante. Ou podem levar diretamente a uma tomografia mesmo, como nós temos hospitalar. Neste caso foi feita por 3D, portanto foi a constituição de várias imagens feitas para digitalização. Isto já está muito oleado e cada vez faz mais em escultura. Em pintura não interessa tanto, está bem? O que interessa é detalhes de raio-x, não interessa... O que interessa é nós termos detalhes, ok? Termos pequenos detalhes, por exemplo, os pregos, etc. É o que nos interessa mais quando estamos a trabalhar em objetos assim que não têm tanta estrutura como uma escultura. No caso, uma escultura já pode interessar, como também foi o caso deste exemplo, de fazer a toda a volta, não é? Portanto, fazer um escaneamento de 360. Bem, finalizando então a radiografia, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de fazer outra parte que falta e até um próximo vídeo.